Olá pessoal, aqui quem fala é Ailton do Amaral com mais um vídeo para vocês. Esse vídeo vai ser um pouco diferente dos vídeos que eu tenho feito ultimamente, principalmente daquelas bobagens que a gente recebe aí pelo WhatsApp, nesses grupos aí. Dentre as bobagens que a gente recebe, tem sempre alguma coisa que pode se aproveitar, né? Eu recebi um vídeo, não sei de quem, não sei a autoria, tá? De um fórum espírita que ocorreu, não sei a data, não sei, no próprio vídeo eu acho que tem as informações sobre isso, né? Que fala um pouco sobre a maçonaria. Na realidade, a intenção de colocar esse vídeo é tirar um pouco essa ideia errônea da maçonaria, que a maioria das pessoas que não tem muito esclarecimento, né, pessoas que têm pouca cultura, tem, de que a maçonaria tem parte com demônio, essas coisas todas, tá? É um vídeo que não é de minha autoria, portanto não vou monetizar, tá? E se o YouTube implicar qualquer coisa, eu vou ter que tirar aí deletar do YouTube, né? Então dê uma olhada no vídeo antes que seja deletado de alguma forma, tá? Na realidade, a intenção do vídeo é simplesmente mostrar para vocês que nem muita coisa é o que as pessoas dizem, né? E a gente tem sempre que ficar de olho nas verdadeiras informações, ok? Divirtam-se! Obrigado. Professor Clóvis Nunes. O senhor falou que Allan Kardec era maçom, ou foi maçom. Pergunto, como pode um espírito tão evoluído fazer parte da maçonaria, onde sabemos que ali estão os espíritos mais rudimentares, materialistas, egoístas, ateus, etc.? A pergunta demonstra um desconhecimento total da maçonaria. Primeiro passo, primeiro desconhecimento absurdo. Ninguém entra na maçonaria se for ateu. Você só é maçom, só é iniciado na maçonaria se você crê em Deus. Se não acreditar em Deus, não entra na maçonaria. Veja que é o preconceito, né? A instituição é estigmatizada. O espiritismo também foi estigmatizado. A maçonaria é instituição de classe, gente. Tem nada a ver com coisa ruim. Os maçons todos são homens de bem. Um dos princípios da maçonaria é a família. Eles todos são filantrópicos. Onde tiver uma maçonaria no mundo, tem filantropia. Tem escola, tem instituição para amparar cegos, deficientes físicos. Eles são beneméritos da sociedade. Grandes revoluções históricas foram feitas pela maçonaria. Grandes seres foram maçons. Mozart foi maçom. Simão Bolívar foi maçom. O grande cubano, maçom, que foi responsável, e um professor fantástico, José Martí. E quando Cuba se libertou, ele disse a grande frase do mundo. Quando perguntaram a ele se ele estava feliz com a libertação da independência de Cuba, ele disse: não, minha pátria é a humanidade. E onde tiver uma nação à pressa, eu não estarei feliz enquanto ela não encontrar sua liberdade. Andrada, o responsável pela Inconfidência Mineira, foi maçom. Leon Denis, o grande filósofo espírita, foi maçom até a sua morte. No Brasil, tem milhares de espíritas maçons. Muitos maçons. A maçonaria é a reunião, um encontro que reúne as diferenças. Tem católicos, protestantes, muito poucos, mas tem, espíritas, tem padres maçons ativos, empresários, tem judeus, maçons. O único critério exigido para você entrar: crer em Deus. A maçonaria não é ateia.
Então, isso é um mero preconceito. Allan Kardec foi maçom antes de ser espírita. O fato é que antigamente no século XIX, aí vai o período da cultura, os maçons tinham um codinome. Eles tinham um pseudônimo. E não se apresentava com o nome original. Do mesmo jeito que Dom Pedro I foi maçom, e a maçonaria foi responsável pela independência do Brasil, foi tudo arquitetado lá, como a revolução também da Bolívia e outros grandes feitos da humanidade, foram conspirados na maçonaria. Tiradentes foi maçom, Tomás Antônio Gonzaga foi maçom, a Inconfidência Mineira toda foi maçônica. Então tem muitas coisas maravilhosas da maçonaria. E o grau 9º da maçonaria é um grau esotérico, onde se tem muito de espiritualidade. Eu não sou maçom, mas conheço a instituição. E fui numa loja maçônica em Curitiba, convidado para uma palestra. Uma loja belíssima, onde eu vi um dos poemas mais incríveis, em uma mesa de granito preto, e uma luz em cima, as letras cravadas no granito, em baixo relevo, branco, e uma caveira perfeita, quase polida, belíssima. Tem gente que não acha beleza na caveira, mas essa era bonita. E na frente da caveira tinha um verso, e você lia assim: ó mortal que aqui me vês, nesse estado em que hoje estou, eu já fui como tu és, um dia serás como hoje sou. Todo maçom tem o seu túmulo antecipado, devidamente cadastrado, para saber onde vai ser sepultado. Eles acreditam na vida após a morte. Eles chamam de Grande Oriente Eterno. É claro que é uma instituição toda simbólica. A maçonaria foi a guardiã do conhecimento humano na época que você não tinha como se libertar das opressões, não tinha direitos. Ela foi a instituição que guardou direitos, que garantiu a defesa das pátrias, os direitos civis, garantiu muita coisa útil. Então eu sei que a pessoa está no senso comum da maçonaria, que pensa que lá tem um bode preto, que eles fazem culto ao demônio. Também já pensaram isso no espiritismo. Ainda tem gente que pensa hoje em dia. Então, é importante conhecer isso. A pergunta, de qualquer forma, revela a necessidade de conhecer. Quando Allan Kardec se tornou espírita, ele ficou sendo um maçom adormecido. Porque não existe ex-maçom. Você, quando não passa a frequentar, você é chamado de maçom adormecido. Eu estudei, durante 6 anos, fenômenos paranormais dentro da ordem maçônica. Tem muitos fenômenos lá. Que é uma instituição milenária e guarda muita coisa interessante. E é uma instituição benemérita, que merece todo o nosso respeito, nosso aplauso e consideração. Claro que tem os maus maçons, mas também tem os maus cristãos, tem os maus espíritas, tem os maus padres, né? Tem os maus profissionais, tem os maus médicos, tem os maus advogados. Isso não macula a instituição. É um crime da estrutura humana. É um defeito humano que está em todas as posses e em todos os lugares. Então, Allan Kardec foi maçom, frequentou a loja de Leon Denis, e os princípios que estão lá na Gênesis, aquelas frases potentosas de Deus, o grande arquiteto do universo, isso é maçônico. A ideia de trabalho, solidariedade e tolerância é maçônico. O princípio, o lábaro da Revolução Francesa, de igualdade, liberdade e fraternidade, é maçônico. Vem da maçonaria. Eles trouxeram e Allan Kardec incorporou. Na Revista Espírita, o espírito de Jacques Demolay se comunica, evocado na Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, e sugere que o espiritismo
façam aliança com a franco-maçonaria francesa e com a maçonaria europeia para expandir a doutrina na divulgação pelo mundo. E essas comunicações de Jacques de Molay, que é um mito da maçonaria, que foi um personagem templário, porque a maçonaria remonta ao tempo dos essênios, é uma instituição, portanto, milenária, trouxe essa abordagem que está na Revista Espírita. Quando eu fui ao Japão pela primeira vez, eu levei um fato paranormal maçônico que aconteceu na estação de Gez, em Paris. Eu pesquisei esse caso na Rua do Lavradio, na Biblioteca Maçônica, no Rio de Janeiro, que é uma das bibliotecas mais ricas do Brasil. São vários andares repletos de livros que estão esgotados, verdadeiras preciosidades do conhecimento literário em língua portuguesa. Só tem livro bom, portentoso. A história de Valdomiro Lorenz, que eu acabei de contar há pouco, eu li na Biblioteca Maçônica, comentava aqui antes da pergunta, Valdomiro Lorenz era maçom. E era espírita, e médium, e professor de Esperanto, e o maior filantropo que tinha na época. E eu descobri nessa biblioteca uma história poderosa. Como eu ia para o Japão pela primeira vez, eu queria chegar com um fato interessante. Entrei na Rua do Lavradio e subi na biblioteca para pesquisar uma outra coisa. Encontrei um fato espetacular. Quando Franklin Roosevelt quis jogar bomba em Hiroshima e Nagasaki, o presidente americano, que era pastor protestante e cristão, pediu o apoio da maçonaria. Porque a maçonaria até hoje tem muita força no mundo. Só no Brasil, o Grande Oriente, que são duas potências, a Grande Oriente tem mais de 2.300 lojas. Você tem a Grande Loja e tem o Grande Oriente do Brasil, são duas potências. Aí o Franklin Roosevelt pediu apoio da maçonaria para jogar bomba, porque ele não queria ficar sem lastro, sem suporte. A estação de Gez reuniu os veneráveis de toda a maçonaria francesa e da base da Europa. Se reuniram para decidir se apoiava ou não a jogada da bomba nas duas cidades de Hiroshima e Nagasaki, a bomba atômica. Mais de 30 oradores se inscreveram para falar. Na última hora, um orador francês. E geralmente era colocado pela ordem do grau maçônico para falar. Esse homem tinha um grau elevado, e 2 oradores pediram, venha para falar depois, acabou que ele foi sendo o segundo orador. Ele falou durante 35 minutos. Todos os oradores suspenderam a palavra. A maçonaria foi contra a bomba. Ninguém precisou falar mais nada. O silêncio foi sepulcral. Feria todos os princípios maçônicos. Matar. Explodir bomba num povo inocente, matar civis. Os princípios maçônicos são todos princípios pacifistas, de fraternidade universal. Quando esse orador terminou, teve um jantar maçônico. Procuraram o homem. O homem desapareceu. Sumiu. 2 secretários da loja do outro dia foram mexer nos arquivos e vi um livro. No livro tinha uma fotografia, uma pintura. E era o orador. E foram mostrar o venerável da loja. Olha aqui, o orador de ontem. Ele disse, impossível. Será que foi ele mesmo? Ficaram na dúvida. E o rapaz disse, foi eu que fiz a inscrição dele. O orador se chamava Conde Saint-Germain. Estava morto há muitos anos. Ele se materializou dentro da maçonaria, fez um discurso de 35 minutos e estagnou o apoio da bomba atômica do Japão. Eu abri minha conferência com isso. Na plateia tinha 2 maçons. A maçonaria estava chegando no Japão naquela época. Esses 2 maçons me levaram ao encontro do Dr. Hiroshi Motoyama, diretor da Universidade de Ciências Humanas, que também era maçom, um grande cientista japonês. Então a gente tem que ter muito cuidado para não embarcar na onda do ouvir dizer. Porque durante muito tempo os espíritas também faziam parte com o demônio. Na época do regime militar,
os militares obrigaram os centros espíritas a ter livro de presença, e até hoje tem centro antigo que tem o por vacina. Aquilo é porque os militares receberam a queixa que os espíritas eram comunistas. Foi a cruzada dos militares espíritas que impediu que a ditadura fechasse todos os centros espíritas do país. Muito centro espírita foi apedrejado no começo do século, inclusive lá na Bahia, nos anos 40, 50, porque dizia que a gente evocava Satanás. E até hoje tem gente que pensa que o espiritismo e macumba é a mesma coisa. Então, a maçonaria é uma instituição benemérita. E Allan Kardec, depois da doutrina espírita, não frequentou mais a maçonaria, não porque ela fosse uma instituição equivocada, mas por causa dos afazeres, das obrigações, ou porque no espiritismo ele se descumpriu do dever de seguir os símbolos. E a maçonaria tem rituais, tem símbolos, tem paramento. O espiritismo não tem símbolo, não tem paramento, não tem nenhum tipo de ritual, não tem hierarquia, não tem rituais. Começou a ficar incompatível com a doutrina mais elevada, mais alta que ele percebia com a filosofia e as suas pesquisas com o conhecimento espírita. Desculpe eu ter avançado na hora, mas eu roubei 30 segundos de Zé, 1 minuto do professor e os 15 segundos dele que ficou para trás. Eu queria só fazer um complemento, porque, isso aqui, olha, não é uma biblioteca ambulante. Olha, gente, olha, meu Deus do céu, olha, até eu estava cansado, passou meu cansaço, porque eu estou aprendendo, né? A gente está sempre aprendendo. Eu queria fazer só uma alusão, eu não conhecia a maçonaria. Eu via muito falar, ler e tudo mais. E o ano passado, eu acho que foi o ano passado, né? Foi eu, você e Débora. A gente foi receber um convite de uma loja para dar uma palestra por causa de um livro que atiçou muito eles, que se chama o livro Arqueologia do Ser, né? Que eles estudam, inclusive, lá. E nós fomos convidados a uma palestra e tudo mais, tinha que ser convidado, foi o pessoal. E eu tinha uma curiosidade muito grande, né? Olha, acreditem que lá eu dei uma das melhores palestras da minha vida, não foi? Foi até eu que sou crítico de mim mesmo, que eu nunca... Foi um negócio fantástico, a energia. Aquilo ali, aquelas pessoas estudando, eles estudam. Eu não vi nem bode preto que me disseram. Não é? Eu não vi ninguém dizendo que tinha que matar uma pessoa, pelo menos por mês, né? Não é? Desencarnar ninguém. Não tem nada disso, é tudo que o professor Cláudio falou e eu me senti muito bem lá. Isso é uma grande verdade, mas é um mito que as pessoas criam, não é? Eu tenho um irmão meu que é evangélico, que ele diz que a maçonaria é coisa do demônio, do diabo. Nem sabe que a maçonaria faz tanto bem, né? Às vezes até os próprios evangélicos, né? Foi muito bom. Bem, eu também já fiz diversas, né, repetindo, palestras de maçonaria. Venho de uma família maçom. Meu pai é maçom, fui dirigente de maçonaria no Grande Oriente, e também nunca vi na minha casa nada que fosse bode preto, né? Aliás, na realidade, o bode preto já é expiatório mesmo, viu? Eu não poderia ser ingrato com a maçonaria. Eu recebi já inúmeros convites na minha vida para ser maçom, mas devido à questão da seriedade que representa, eu convivi 35 anos com um maçom, grau 33, foi diretor de loja. Eles não chamam as esposas dos amigos, eles chamam de cunhadas. Quer dizer, eles são realmente beneméritos, fazem trabalhos maravilhosos, e foi uma das pessoas que eu tive a felicidade de conviver 35 anos, e foi uma das pessoas mais amáveis que eu conheci. Fiz várias conferências na loja dele, e fiquei impressionado, porque quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu vi foi o Aleph hebraico e o Taf, que é uma expressão que está lá em Isaías: eu sou o princípio e o fim, como está no Apocalipse, o Alfa e o Ômega. E ele escultou também a Arão, irmão de Moisés, que é o representante da espiritualidade no judaísmo. Então é uma instituição que, até onde eu conheço, muito séria, muito respeitável, e que nós espíritas jamais poderemos pensar ou ter esse pensamento da maçonaria. Gente, espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenham tirado algum aprendizado desse vídeo, e agora continuarei aí com os assuntos normais que eu tenho feito aí com o vídeo, que é Cabala, né, que é outros assuntos aí que a maioria das pessoas que assinam o meu canal gosta. Ok, gente?
Vida longa e próspera, Ailton Alt.